Olá, gente querida, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do Giro de Notícias. E para começar, nós vamos mostrar que os protestos em Hong Kong foram sufocados com força pela polícia local, que usou inclusive spray de pimenta. Um jornalista acabou ficando ferido. Veja. A polícia reprimiu os protestos de forma intensa em Hong Kong. Agentes usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio, inclusive contra jornalistas, ferindo um profissional durante fortes confrontos no distrito de Kowloon. Nas imagens captadas no final da noite de segunda-feira, é possível ver os policiais jogando o spray nas pessoas. Em outro momento, um cinegrafista é empurrado enquanto filma o protesto. Na queda, o câmera acaba machucando o punho. O confronto ocorreu após milhares de estudantes vestidos de preto iniciarem o boicote às aulas de 2 semanas para manter a pressão sobre o governo leal a Pequim. A ex-colônia britânica vive há 3 meses a sua maior crise política desde a devolução em 1997, com ações quase diárias contra a influência chinesa. O movimento de contestação nasceu com a rejeição a um projeto de lei para autorizar extradições à China. A suspensão do texto pelo executivo não foi suficiente para aplacar a mobilização, que ampliou consideravelmente as reivindicações. Agora o movimento inclui denúncias de retrocesso das liberdades e sobre a crescente interferência da China na região semi-autônoma, o que viola o princípio um país, 2 sistemas. E agora você vai ver que o Irã descartou discussões bilaterais com os Estados Unidos. A alegação foi questões de princípios. Veja. O presidente iraniano Hassan Rouhani descartou nesta terça-feira a ideia de discussões bilaterais com o governo dos Estados Unidos por razões de princípios. Em um discurso no parlamento, Rouhani disse que pode ter havido um mal-entendido sobre o tema. Se os Estados Unidos suspenderem todas as sanções e voltarem ao plano de ação conjunto global ou não, não importa para nós. O que importa é o levantamento de todas as sanções. Depois seria possível conversar com eles durante a reunião dos 5+1 como no passado. Após a reunião de cúpula do G7 em agosto, os presidentes francês e americano Emmanuel Macron e Donald Trump mencionaram a possibilidade de uma reunião de Rouhani e Trump em setembro em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU. Em maio de 2019, um ano depois da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, Teherã começou a abandonar alguns compromissos do pacto com o objetivo de pressionar os outros países signatários do acordo a ajudar o regime e evitar as sanções americanas. O Irã aumentou as reservas de urânio enriquecido além do limite estabelecido pelo Acordo de Viena e superou o nível de enriquecimento de urânio autorizado. Agora, Rouhani afirmou que se até quinta-feira as negociações com os europeus não alcançarem nenhum resultado, o Irã vai anunciar a 3ª etapa da redução dos compromissos. Boris Johnson perde a maioria no parlamento britânico. Philip Lee desertou para as fileiras dos democratas. Veja os detalhes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu sua maioria parlamentar antes de uma votação crucial do Brexit nesta terça-feira, depois que o parlamentar conservador Philip Lee desertou para as fileiras dos democratas liberais pró-UE. Em um comunicado, o partido informou que tem o prazer de anunciar a chegada do deputado Philip Lee de Bracknell. Lee declarou que o governo conservador está buscando um Brexit prejudicial, colocando vidas em risco e ameaçando a integridade do Reino Unido. Johnson, por sua vez, afirmou que viajará à Irlanda na próxima semana, depois de dizer que o progresso das conversações sobre o Brexit estão centradas na controvertida fronteira irlandesa. Ele disse que vai discutir com o primeiro-ministro Leo Varadkar em Dublin. Boris fez o anúncio diante do parlamento, anunciando que esta será sua primeira visita ao país vizinho desde que chegou ao poder em julho. E o furacão Dorian foi reclassificado para a categoria 2. Mesmo assim, ainda oferece riscos. Confira aí os detalhes. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira novas imagens do olho do furacão Dorian.
Mas os fortes ventos que deixaram pelo menos 5 mortos nas Bahamas perderam força nessa terça-feira. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Furacões com sede em Miami. O fenômeno foi rebaixado para uma tempestade de categoria 2 em uma escala de ventos de 5 níveis. Apesar de perder força, meteorologistas americanos informaram que o Dorian continua a representar perigo e os ventos prosseguem em direção à costa sudeste dos Estados Unidos. O furacão Dorian deixou pelo menos 5 mortos na segunda-feira nas Bahamas e mais de 60 mil pessoas afetadas pela força dos ventos. Além de ajuda alimentar, a Organização Mundial da Saúde também deve colaborar no envio de brigadas médicas de urgência. E o assunto agora, mais uma vez, são os incêndios na Amazônia. Você vai ver que Israel ofereceu ajuda ao Brasil e deve enviar uma delegação de especialistas em catástrofes naturais para ajudar aí no combate aos incêndios que devastam a nossa Amazônia. Olha só os detalhes. O governo israelense emitiu um comunicado nesta terça-feira informando que vai enviar uma delegação de especialistas em catástrofes naturais para ajudar o Brasil nos incêndios que devastam a Amazônia. As informações foram divulgadas pelo Ministério Israelense das Relações Exteriores. Entre os profissionais estão bombeiros e especialistas em resgate que devem partir na noite dessa terça-feira para o Brasil com o objetivo de colaborar com as autoridades locais. Apesar de aceitar a ajuda de Israel, o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a colaboração de 20 milhões de dólares desbloqueada pelos países membros do G7 para lutar contra chamas na Amazônia. Autoridades israelenses já haviam oferecido, na semana passada, o envio de 100 toneladas de material de combate a incêndios. As relações entre Brasil e Israel se fortaleceram desde a eleição de Bolsonaro, um aliado próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os incêndios que assolam diversas regiões da floresta amazônica colocaram o Brasil sob forte pressão da comunidade internacional e provocaram uma crise diplomática com a França. Para o presidente francês Emmanuel Macron, a soberania sobre a Amazônia é uma questão em aberto. Olha, você já viu aqui no Giro de Notícias a informação a respeito de um incêndio em um barco com uma excursão de mergulhadores que acabou afundando e várias pessoas estavam desaparecidas. Vamos trazer agora uma atualização a respeito desta situação, onde 20 corpos foram localizados e resgatados. Confira. Subiu para 20 o número de corpos recuperados nesta terça-feira, após o incêndio e naufrágio de um navio de excursão de mergulho na costa da Califórnia. O acidente ocorreu na segunda-feira e os trabalhos de resgate prosseguiram, já que 39 pessoas estavam a bordo da embarcação que pegou fogo. Infelizmente, nenhum outro sobrevivente foi encontrado. Mais 16 vítimas foram localizadas na segunda-feira durante os trabalhos pela tarde. Elas somam no total 20 corpos que foram recuperados e transportados às instalações legistas. Segundo as autoridades locais, entre 4 e 6 vítimas permanecem presas no navio e têm poucas chances de serem encontradas com vida. O barco Concepción naufragou enquanto os bombeiros tentavam apagar um incêndio e está a 20 metros de profundidade na direção da ilha de Santa Cruz, em frente a Santa Bárbara, de onde partiu. O navio deixou a costa na manhã do último sábado para uma excursão de mergulho em ilhas vizinhas. O retorno da embarcação estava previsto para a tarde de segunda, quando era comemorado o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. E o assunto agora é independência. Você vai ver que a Escócia quer votar a sua separação do Reino Unido. Olha só os detalhes. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, revelou a intenção de propor um novo referendo para a independência do país. Em setembro de 2014, 55% dos eleitores votaram por permanecer no Reino Unido. Pretendemos oferecer ao povo escocês a escolha de um melhor e mais positivo futuro como nação independente. Um dos principais argumentos pela permanência no Reino Unido era a presença na União Europeia. Se a Escócia declarasse a independência, o país sairia do bloco e iria precisar passar por um novo processo de adesão. A votação para o Brexit, pouco menos de 2 anos após o referendo, definiu a separação que os escoceses queriam evitar. 62% votou contra a saída do bloco europeu, mas o resultado final nos 4 países definiu que o Reino Unido deveria deixar a União Europeia.
E vamos falar agora de guerrilheiros colombianos das Farc que estão atuando na Venezuela. Você vai ver que Juan Guaidó ofereceu ajuda e diz que vai colaborar com a Colômbia nesta situação. Veja. O líder opositor Juan Guaidó afirmou nesta terça-feira que vai colaborar com a Colômbia na localização de grupos irregulares na Venezuela. A declaração veio depois de o governo de Bogotá acusar o presidente Nicolás Maduro de acolher dissidentes das Farc. Nós vamos colaborar com o governo colombiano para atividades de inteligência, detecção destes grupos que estão operando de maneira irregular, ilegítima, mas protegidos por Maduro e também financiados pelo regime. O líder opositor afirmou que o parlamento venezuelano vai autorizar o uso de tecnologia de satélite para localizar acampamentos alojados em território nacional e lugares de decolagem de aeronaves para o tráfico ilícito de drogas. De qualquer maneira, não está claro como Guaidó vai implementar essa colaboração, já que, na prática, ele não tem controle sobre o aparelho do Estado e das Forças Armadas leais a Maduro. Em um acordo aprovado também na terça-feira, o parlamento rejeitou a proliferação e a expansão de grupos irregulares na Venezuela, entre eles as Farc e o Exército de Libertação Nacional. Olha, uma onda de violência xenofóbica deixou pelo menos 5 mortos na África do Sul. Você vai ver que a polícia chegou a fazer disparos com balas de borracha em Joanesburgo. Veja. 5 pessoas morreram na África do Sul na onda de violência xenófoba registrada desde domingo e quase 200 foram detidas em ataques e saques classificados como inaceitáveis pelo presidente Cyril Ramaphosa. Nesta terça-feira, a polícia disparou balas de borracha para dispersar centenas de pessoas, algumas armadas com facões no centro de Joanesburgo, a principal cidade do país. A África do Sul tem episódios de violência xenófoba com frequência, alimentados pelo desemprego e pela pobreza. A atual onda de ataques começou na noite de domingo após a morte de 3 pessoas em um incêndio no centro de Joanesburgo, sobre o qual as causas ainda não foram descobertas. A violência se espalhou para outros bairros da cidade e para Pretória, a cerca de 60 quilômetros de distância. E esta edição do Giro de Notícias vai ficando por aqui, mas não se preocupe, ainda hoje nós voltamos com muitas outras informações aqui na tela da sua TV Cidade Verde. A gente se vê.